Quando a gente está num processo de autoconhecimento, é muito natural a gente entrar num monte de confusão a respeito de quem a gente é. E eu vou falar por que isso acontece no vídeo de hoje. Existem 6 fases que a gente passa no processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é uma coisa super sofisticada, super delicada. Eu já fiz uma live nisso que está até aqui no canal sobre autoconhecimento, então você pode conhecer um pouquinho mais do que eu falo sobre autoconhecimento. Mas existem 6 fases que a gente passa nesse meio do caminho do autoconhecimento. Como nós somos seres complexos e multifacetados, não é tão simples a gente simplesmente falar, quem sou eu? Eu sou isso. A gente vai mudando ao longo da vida. Quando a gente é pequeno, a gente vai simplesmente passando pela primeira fase, que é de afirmação de habilidades básicas. Então a criança vai dizendo, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e é isso que me define. E a gente fica bem satisfeito com esse tipo de definição, porque é o que nos permite sobreviver naqueles primeiros anos tumultuados da infância. Afinal, a gente tem poucos recursos corporais, cognitivos, a gente está em desenvolvimento. Tem uma segunda fase que a gente vai entrando normalmente na adolescência, que a gente começa a rebater o passado e com isso rebater todas as construções que os nossos pais passaram pra gente. Então a gente entra naquela fase de rebeldia, a gente se acotovela com tudo que a gente viveu, a gente acha tudo bobo, tudo brega, que não sei o que, a gente olha as fotos de infância e acha os nossos cabelos, nossas roupas, nosso jeito de ser a coisa mais horrível do mundo. E a gente entra num certo autodesprezo com relação ao nosso passado e a gente começa a achar que tudo que a gente está vivendo no momento é o ideal. E o ideal é rebater tudo aquilo que está ali presente. Então a gente entra naquela fase de contestar tudo, de rebeldia, de ser revolucionário, querer mudar o mundo do dia para a noite. Ok, é compreensível. É uma outra fase de autoconhecimento que você está desfazendo o que você recebeu dos seus pais. Num terceiro momento, existe uma fase do autoconhecimento em que você, na verdade, quer começar a pertencer. Você começa a entrar na vida adulta, você já entendeu que certas rebeliões não funcionam muito, você quer se ajustar, você quer ganhar seu dinheiro, você quer ter seu valor, e aí você vai entrando num processo de adequação ao meio, e aí você começa a adotar os valores e os padrões do meio e do contexto que você vive. Você, na verdade, quer ser um ser bem ajustado. Então você vai ter uma tendência a seguir mais protocolos, a imagem que você tem sobre você mesmo costuma ser muito parecida com a média dos seus pares. Você não quer criar grandes dissonâncias nesse sentido porque você quer ser aceito como um jovem adulto que está entrando numa vida relativamente bem-sucedida. Só que chega uma determinada fase da vida que, apesar de ter seguido todos os protocolos, você descobre que nem tudo é quadradinho, nem tudo é perfeito como você tinha imaginado. E aí você entra numa quarta fase que é de uma certa decepção, uma desconstrução um pouco decepcionada. É como se falar assim, eu fui certo nisso, não funcionou, eu obedeci a meu chefe, ele de repente mandou embora, eu tentei dar amor que eu podia e a pessoa não aceitou, ou me rejeitou, ou me deu um pé na bunda. Ou seja, você entra numa desconstrução decepcionada porque você entende que as convenções não salvaram você de passar por certos perrengues e certos sofrimentos. E isso é meio doloroso de lidar. E aí você entra numa fase de retomada de definições. Isso vai acontecer lá por volta dos 40, dos 50 anos, em que você vai querer se reafirmar, fazer certas coisas, descobrir. É quase como se fosse uma nova adolescência, só que você agora tem um pouco mais de poderes e um pouco mais de dinheiro, talvez, para poder fazer aquilo, do que quando você estava na pindaíba do começo da vida ou na adolescência. E essa fase ganha uma grande vitalidade.
Tem gente que vai ficar nessa fase se reafirmando a vida inteira e querendo ser aquele monobloco que pensa de uma determinada forma. Mas algumas pessoas vão entrar numa sexta fase que eu chamo de uma desconstrução final. Elas vão aceitar que não existe uma definição definitiva, ela vai aceitar que existe uma transitoriedade constante na vida, de que nós temos muitas identidades dentro da gente, que a gente vai ter emoções ambivalentes, contraditórias, que a gente tem valores e contravalores internos que às vezes brigam dentro da gente, que a gente vai precisar sustentar um paradoxo, que a gente vai inevitavelmente lidar com dilemas morais, que a gente não vai ter plena certeza de se fez certo ou errado, e a gente vai tolerando uma certa dose de angústia na vida, só que sem cair naquele niilismo, naquela descrença, daquela decepção profunda de outras fases. Você aceita a beleza da indefinição na vida e você aceita que nós estamos sempre em construções e desconstruções, o que permite provavelmente que você se torne uma pessoa mais leve, menos julgadora com os outros, menos crítica e implacável com você, e parece que nessa hora você faz as pazes com a vida. E aí vem uma fase de sabedoria, que não quer dizer que você não passe por certos sofrimentos, por certas dores, por certos problemas. Simplesmente quer dizer que você parece que encontrou um cantinho onde você tolere as agruras da vida de uma maneira mais serena e abraçando o caos com felicidade. Então essas seriam algumas das fases do autoconhecimento. Conta aqui nos comentários em que fase você sente que está. Seja honesto. Não vai dizer, tô na desconstrução final. Essa fase é uma fase difícil da vida. Existem construções e desconstruções nessa dinâmica. Então compartilhe quais estão sendo os desafios da fase que você está passando. Se gostou, dê uma curtida aqui no vídeo. Como eu falei, deixe os comentários. Se inscreva no canal. Compartilhe com outras pessoas, diga para elas se inscreverem. Porque isso ajuda muito o canal a crescer, a outras pessoas terem esse tipo de conhecimento, e você também pode ser notificado para os próximos vídeos, colocando lá no sininho. Se você quiser saber mais coisas sobre o meu trabalho, você só entrar no sobreavida.com.br e me seguir nas redes sociais, no Instagram, Fred Matos, com 2 T's. Você me encontra lá, tem textos, reflexões, tem live, tem um pouco de tudo, tá bom? Um beijo, um abraço, tchau, tchau.